Olá, tudo bem com vocês? Tudo bem comigo? Eu sou o professor Carlos, professor de matemática, e hoje nós vamos abordar um assunto, nós vamos falar sobre sistemas lineares. Pessoal, quando a gente fala de sistemas lineares, tá, a gente vê aquela situação que muitos alunos estudam lá no 7º ano, tá? São sistemas lineares e equações do 1º grau. Então, são coisas fáceis, coisa que a gente trabalha com duas incógnitas, ou seja, descobrir dois valores diferentes, do x e do y, tá? Que são aqueles valores desconhecidos, aonde nós podemos trabalhar com substituição, dependendo da equação, a gente isola uma letra e trabalha com a outra. A situação vem boa para trabalhar com x, tá? A gente isola o x, trabalha com y, ou vice-versa, tá? Sendo que uma sempre é isolada. Acha o valor de uma letra, depois volta e continua e trabalha achando o valor da outra. Então, sistema linear trabalha muito em cima disso. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, observe aí. Resolver sistemas lineares é uma tarefa bastante recorrente para o estudo nas áreas das ciências da natureza e da matemática. A busca por valores desconhecidos faz com que fossem desenvolvidos métodos de resolução de sistemas lineares, como o método da adição, igualdade e substituição, para sistemas que possuem duas equações e duas incógnitas. Então tá, quando a gente fala assim, duas equações, observa aí embaixo, nós temos 3x mais 2y igual a 6, e ao mesmo tempo nós temos outra, 2x mais 3y igual a 5. Então, observe que são duas equações diferentes. Porém, lá ela fala duas incógnitas, lá em cima. Ou seja, x e y são duas letras diferentes. Então, nós temos aí que descobrir o valor dela. Então, quando ele fala isso, é para descobrir o valor das letras. Continuando lá. E a regra de Cramer é o escalonamento, que resolve, tá, sistemas lineares de duas equações, mas que são duas ou mais equações com uma ou outra incógnita, tá? Pode ser x, y, a, b, qualquer letra. E também mais incógnitas, tá? Continuando. A equação linear, tá? O trabalho com equações existe devido à necessidade de encontrarmos valores desconhecidos, tá? De incógnitas. Chamamos de equação quando temos uma expressão algébrica com igualdade, tá? E ela é classificada como linear quando o maior expoente de suas incógnitas é 1. Então, observe aí, pessoal, antes de eu continuar. Observe aí que ela vai dizer, ó, e ela é classificada como linear quando o maior expoente de suas incógnitas é 1. Tá? Conforme os exemplos a seguir. Então, observe aí que eu tenho, no primeiro exemplo, 2x mais y igual a 7. Então, aí eu tenho aí uma equação linear com duas incógnitas. Observe o segundo, a mais 4 igual a menos 3. Então, observe aí que agora eu não tenho duas incógnitas. A equação linear é com uma incógnita, tá? Então, nesse caso aí, nós temos que observar sempre a quantidade de letras, os valores desconhecidos. De modo geral, uma equação linear pode ser descrita por, então observe aí, A1x1 mais A2x2 mais A3x3 e assim sucessivamente, até nós chegarmos a nxn, que é igual a C. Tudo bem? Então, esse C aí vai ser uma constante que a gente vai achar lá à frente. Conhecemos como sistema de equação quando há mais de uma equação linear. Tá? Começaremos com o sistema linear de duas incógnitas.
Então, observe aí. Resolução de sistemas lineares. É o que a gente vai falar sobre isso. Sistemas lineares com duas equações do primeiro grau e duas incógnitas. Para resolver um sistema de duas equações e de duas incógnitas, existem vários métodos. Os três mais conhecidos são método de comparação, método da adição e o método da substituição. Tá? Esses três, pessoal, são os que mais a gente usa em sala de aula. Tá? Quando a gente fala o método da comparação, a gente tem que observar as chaves que tem ali, as duas equações. Observa a primeira e a segunda. Compara, tá? E observa ali o método da adição. Se dá para fazer pela adição, tudo bem. Se não dá para fazer pela adição, a gente continua. E vai fazendo da adição, faz subtração. Ou seja, vê o sinal que dá para trabalhar. Fez isso? Usa o método da substituição. Tudo bem? Então vamos lá. Qualquer um dos três pode resolver um sistema linear de duas equações e de duas incógnitas. Esses métodos não são tão eficientes para sistemas com mais equações, já que existem outros métodos específicos para resolvê-los. O método da substituição consiste em isolar uma das incógnitas em uma das equações e realizar a substituição na outra equação. Então, é como eu estava falando, quando a gente fala em substituição, procura saber entre o x e o y. Às vezes a gente olha o sinal de mais ou o sinal de menos ali dentro para trabalhar a substituição. Veja qual é o mais fácil para você e aí fica fácil de você trabalhar. Tem gente que gosta de trabalhar com a adição, já tem outros que preferem trabalhar com a subtração. Feito um dos dois, trabalha a substituição e aí não tem problema nenhum. Tudo bem? Então vamos lá. Então observe aí esse exemplo. Observe bem como ele é bem simples, porém nós temos aí duas incógnitas. X mais 2y igual a 5 é a primeira equação. A minha segunda equação nós vamos ter 3x menos 5y igual a 4. Então observe aí que eu vou deixar ela passo a passo explicando como se utilizar para resolver uma equação dessa. O primeiro passo, isolar uma das incógnitas, ou seja, ou x ou y. Nós vamos isolar uma delas. Chamamos de 1, tá? De i, desse ponto 1 aí, a primeira equação e de 2 a segunda equação. Então observem bem, nós temos que separar antes de fazer a substituição ou isolar. Tudo bem? Então a gente coloca 1 como a primeira equação e o 2 como a segunda equação. Analisando as duas, vamos escolher a incógnita que esteja mais fácil de ser isolada. Note que na equação 1, x mais 2y igual a 5, o x não possui coeficiente, o que faz com que seja mais fácil. Então observe lá, ó, pessoal. Logo escreveremos a equação desta forma. Então, antes de eu continuar aqui, observa lá em cima. O x mais 2y igual a 5, ele está sozinho. Então, ali ele torna-se mais fácil e ágil de responder. Então, nós temos aí uma visão do todo na questão. Tudo bem? Então, eu deixei ali embaixo. X, que é o meu primeiro passo, tá? X mais 2y igual a 5. Se eu vou isolar, o que é que eu deixo? Eu deixo x antes da igualdade e levo todo o restante da operação para depois da igualdade. Aonde o meu 2y é positivo, ele passa para o segundo membro, ficando negativo. Com isso, eu vou ter x igual a x igual a 5 menos 2y. Então, aí eu tenho o caso da substituição, tá? Vou para o segundo passo, substituir o 2, a parte 2, que é a segunda equação. Se eu olhar na parte 2, a minha parte 2 vai ser aquela de cima, 3x menos 5y igual a 4.
Então, observe ali que eu vou substituir toda essa operação aí aonde tiver x, tá? Aonde tiver x agora, eu vou colocar 5 menos 2y. Então, vamos lá. Agora temos que a equação 1 com x isolado, na equação 2, podemos substituir x por 5 menos 2y. Tudo bem? Então, vamos lá. A nossa equação é quem? 3x menos 5y igual a 4. Substituindo aí, observe que eu vou tirar o x e vou colocar entre parênteses 3 vezes 5 menos 2y menos 5y igual a 4. Então, observe aí que no primeiro parênteses eu substituí o x pelo valor dele, tá? Que é o valor de isolamento. Então, vamos lá, dar continuidade. Agora que a equação tem uma incógnita, é possível resolvê-la para encontrar o valor de y. Então, vamos lá. Quando a gente volta lá, pessoal, observe aí, ó, eu vou multiplicar 3 vezes 5, 15. 3 vezes 2, 6. Só que ele vai ficar menos 6. 15 menos 6y. Tudo bem? Então, observe lá em cima. Vai ficar 15 menos 6y menos 5y igual a 4. Observe que os dois ao meio têm o mesmo sinal. Então, a gente soma e repete o sinal. 6 mais 5, 11. Então, ali vai ficar menos 11y. Já o 15, como ele não tem nenhuma incógnita, ele vai para o segundo membro, ficando menos 11y igual a 4 menos 15. Ou seja, quando a gente for fazer uma subtração de negativo com positivo, faz a subtração, o sinal do número maior vai para a resposta, certo? Então, aí nós vamos ter menos 11y igual a menos 11. Utiliza o menos a, tornando todo ele positivo, ou leva direto para divisão. Tudo bem? Então, aí nós vamos ter y igual a menos 11 dividido por menos 11, que é igual a y, tá? Valendo 1. Por quê? Menos com menos é mais. Então, 11 dividido para 11, o y é igual a 1. Então, aqui nós já achamos o valor do y. Agora, nós vamos retornar. Observe aí, nós vamos retornar a primeira posição ali, antes do segundo passo, e descobrir o valor do x. Tudo bem? Então, conhecendo o valor de y, encontraremos o valor de x, realizando a substituição do valor de y na equação 1. Então, observe aí que eu trouxe a equação 1, tá? Para esse canto aí, onde eu vou dizer x é igual a 5 menos 2y. Então, nesse caso aí, ó, onde tem 2y, agora eu vou tirar o y e vou colocar o valor dele, o que foi achado, que é o 1. Então, vai ficar x é igual a 5 menos 2 vezes 1, que é 2. Então, x é igual a 5 menos 2. X é igual a 3. Portanto, aí, a solução, tá, do meu sistema aí é 3 e 1. Tá, pessoal? Então, assim fica fácil, usando o método da substituição. Tá? A gente isola primeiro o mais fácil, vê qual é a equação simples, isolando ela, acha o valor simples. Tudo bem? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Para rever essa aula, acesse a plataforma Eduque e até a próxima aula.